Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 92. Estamos vendo mais exemplos de como o problema da direção totalmente autônoma não é um problema de sensores, mas sim um problema de IA. E estamos vendo a BYD fazer uma grande investida em autonomia e na fabricação de chips. E estamos vendo um proprietário de 117 mil quilômetros, sendo que 99,7% desse percurso foi feito pelo sistema de direção totalmente autônoma. E o bom e velho Herbert Diess, o ex-CEO do grupo Volkswagen, lançou uma startup de tratores elétricos. E a Tesla já ocupou mais de 10% da cota de importação de veículos elétricos chineses do Canadá na primeira janela. E a GM continua fazendo, você sabe, coisas de GM, como fabricar veículos elétricos que ninguém quer comprar. E Joe Takemeier compartilhou uma atualização empolgante sobre a construção da fábrica do robô Optimus da Tesla. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora mesmo! Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. Vemos cada vez mais que o desafio da direção totalmente autônoma não é de sensores, mas sim de IA, ou melhor, de inteligência. Estamos vendo um ótimo exemplo da Waymo e da Zoox, ao mesmo tempo mostrando que eles não estão atrasados na capacidade de enxergar, mas sim na inteligência de seus veículos. Zoox e um robotáxi da Waymo tendo um pequeno impasse no meio de um cruzamento, mostrando que nenhum dos dois veículos realmente sabe o que fazer nessa situação. Isso não é porque eles não conseguem se ver, como Nagel também disse. Entre o Waymo e o Zoox, há um total de 80 sensores principais. 13 sensores LiDAR, 51 câmeras e 16 radares. O problema da direção autônoma não é um problema de sensores, é um problema de IA. Sim, de fato. E nós acabamos de ver o Cybercab saindo da rodovia em Austin, então é legal ver isso. A Tesla está testando o Cybercab na rodovia. Porque é por isso que o Full Self Driving, supervisionado da Tesla, consegue ir mais rápido do ponto A ao ponto B do que os robotáxis da Waymo. Porque não querem conversões à esquerda sem proteção e também não conseguiam dirigir na rodovia. Mas a Waymo iniciou viagens em rodovias em novembro, mas em maio suspendeu essas viagens e pausou operações em Atlanta para ajustes de segurança. O principal motivo foi um problema de desempenho em zonas de construção nas rodovias, além de uma preocupação maior com estradas alagadas após um incidente recente e um recall de quase 3.800 veículos. De quase todos os veículos da Waymo, devido a um software que não evitava bem a água parada. Então, como acabei de dizer, o carro enxerga muito bem com todos os seus sensores, mas não é inteligente o suficiente nem para dirigir em rodovias. Isso é brincadeira de criança para o software da Tesla, que já demonstrou lidar com zonas de construção em diversos cenários, seja na cidade, rodovia ou estrada principal. Porque o sistema é inteligente o suficiente para entender o que precisa fazer. Waymo e Zoox não são inteligentes o suficiente para não acabarem em um impasse no meio de um cruzamento e não conseguem descobrir o que fazer. Então sim, isso é verdade. Waymo está liderando em corridas de robotáxi, mas as pessoas que acham que eles estão liderando no software de robotáxi simplesmente não estão acompanhando. Waymo ainda depende de seus trilhos digitais com áreas pré-mapeadas e geocercadas, enquanto o sistema da Tesla simplesmente aprendeu a dirigir. Não se trata só do robotáxi da Tesla. O Tesla vendido nos Estados Unidos já faz isso e lida com zonas de construção em rodovias, como Devon mostrou. Além disso, ele explicou que agora basta dizer "Ei, Croc" para ativar o sistema Croc no carro e "Tchau, mãe" para dispensá-lo. Ei, Grok, me leve para casa. Após uma reunião com um cliente hoje cedo, entrei no carro, pedi ao Croc para traçar a rota para casa e depois apertei o botão para iniciar a direção autônoma, como ele escreveu na postagem. Quase uma hora depois, eu estava em casa e a direção totalmente autônoma fez todo o trajeto sem nenhum problema.
A Tesla é o único carro que consegue fazer isso. Isso mesmo. E isso, é claro, também será um recurso no próximo Cybercab, onde você poderá conversar com o carro através da integração com o Croc. Como você pode ver no vídeo de direção autônoma que ele compartilhou, o carro está na rodovia com obras de construção. Então, basicamente, tudo o que esse carro está fazendo nesse vídeo é algo que os robotáxis da Waymo nem conseguem lidar. E este é apenas o Tesla de propriedade privada do Devon. E falando em Croc, a Tesla também lançou o Croc em Taiwan pela primeira vez com a atualização 2026.20. Então, espero que isso signifique que em breve chegará à Europa também, já que já temos isso no Apple CarPlay, mas ainda não no próprio sistema da Tesla. Poxa, vamos lá! Você já teve tapetes para todas as estações que ampliaram seu espaço de armazenamento? Não? Se você busca tapetes para todas as estações para seu novo Tesla Model Y, outro veículo elétrico, eu tenho os melhores para você. Eu gosto tanto dos meus que coloquei em ambos os meus Teslas. A 3W oferece tapetes para todas as estações que te dão muito mais do que qualquer outro tapete do mercado. Eles oferecem cobertura completa, diferente de muitos, e ainda ganharam o prêmio Red Dot pelo design, com visual incrível. São feitos para durar, com TPE Premium de alta densidade, mais rígido e resistente a rachaduras e desgaste prolongado. E como mencionei antes, eles são completamente livres de odor. Alguns usuários até comentaram que a 3W é amigável para cães, ecológica e não tóxica. Sem cheiro algum. E eu realmente gosto desse design de pedal de metal em peça única. Ele simplesmente fica muito bonito, mas além disso, também adiciona textura e durabilidade aos tapetes. E eles ainda têm essa borda extra que vai por baixo do banco aqui na frente, que cria um espaço extra de armazenamento para alguns guardanapos ou, como a gente usa, um guarda-chuva. Então, se estiver chovendo, a gente sempre tem nossos guarda-chuvas à mão, porque, é claro, fica nos dois tapetes da frente. Mesmo que o guarda-chuva molhe, não tem problema, pois fica em um tapete para qualquer clima. Um detalhe bem bacana. Esses são os melhores tapetes que você pode comprar e ainda ganhar desconto usando o meu link abaixo e o código BESTINTESLA. Não fique só com a proteção básica, que desgasta rápido. Escolha um tapete de TPE resistente para o dia a dia. Use meu link abaixo e garanta o seu hoje. Mas estamos vendo cada vez mais iniciativas da BYD para autonomia e também para a fabricação de chips. Primeiramente, vamos colocar alguns fatos históricos na mesa, porque isso vai mostrar a magnitude dessa história da BYD. Porque só precisamos voltar 3 anos, quando o presidente e CEO da BYD expressou um forte ceticismo sobre a direção totalmente autônoma naquela época. Ele descreveu isso como impraticável, enganoso, uma bolha ou até mesmo um absurdo, argumentando que a verdadeira direção sem motorista não era viável devido às complexidades do mundo real. E eu relatei sobre isso na época e disse que a BYD teria que mudar de postura, porque se eles não fossem ter carros totalmente autônomos no futuro, quem iria querer comprar os carros deles naquele momento? Seria uma ascensão muito curta da BYD, algo parecido com o momento do mini-disc da Sony. Mas agora, avançando 3 anos até hoje, a postura definitivamente mudou. Porque, em primeiro lugar, a BYD lançou um chip para a tecnologia de direção autônoma. A montadora chinesa pretende investir mais de 14,75 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia inteligente nos próximos 3 anos. Mas como Michael Dong também respondeu a essa postagem, os lucros da BYD caíram 20% no ano passado, a primeira queda desde 2021. Então a empresa está buscando novas formas de crescimento. Sim, está bem claro para onde o mundo automotivo está indo. E isso é, claro, totalmente elétrico, mas também autônomo. Mas a BYD chegou um pouco tarde à festa quando se trata de autonomia, mas agora eles estão correndo para fazer parte dessa corrida e estão tomando algumas grandes iniciativas, como o Nick também compartilhou no X. Isso é uma novidade. Ontem, a BYD anunciou que vai oferecer cobertura total de danos para os proprietários que utilizam o sistema NOAA urbano de nível 2 God's Eye na China.
A BYD está oferecendo um ano inteiro gratuito de cobertura total de danos, reparo do veículo, danos a propriedades de terceiros e responsabilidade por lesões pessoais, sem limite de indenização e sem custo adicional. Desde que o sistema seja usado corretamente e siga as regras de trânsito na China. Eles também garantem cobertura total para proprietários que usam seu sistema de estacionamento inteligente, uma versão do Tesla Summon. Esta é a primeira vez que uma montadora oferece reembolso por danos para um sistema avançado de direção. Isso é legal e um movimento interessante da BYD. Temos visto uma queda nas vendas da BYD no mercado doméstico chinês, provavelmente por causa do aumento da concorrência. Essas empresas investem em assistência ao motorista há mais tempo que a BYD e, por isso, ganham mais clientes. Eles estão considerando as capacidades de direção autônoma, de uma forma ou de outra, como um fator decisivo importante na escolha do veículo que querem comprar. A BYD agora destaca seus recursos de assistência ao motorista, tornando-se a primeira montadora a reembolsar danos em sistemas avançados desse tipo. Então vai ser muito interessante ver como tudo isso vai se desenrolar. E o bom e velho Herbert Diess, ex-CEO do grupo Volkswagen, lançou uma startup de tratores elétricos a bateria. Como Alex relatou, a eletrificação do setor agrícola ainda não ganhou força. O motivo para isso é justamente o mesmo pelo qual as montadoras historicamente evitaram vender veículos elétricos a bateria. Fabricantes como John Deere, New Holland, Arco e Mahindra até agora não conseguiram produzir e vender veículos elétricos competitivos para o trabalho no campo, presumivelmente porque obtêm uma margem melhor em suas máquinas com motor de combustão interna. Isso soa familiar? Isso não deveria ser uma surpresa, afinal, as montadoras também eram igualmente relutantes em fabricar veículos elétricos a bateria, até serem obrigadas a fazê-lo pela Tesla. A propulsão elétrica, na verdade, é perfeitamente adequada para máquinas agrícolas. No entanto, como os fabricantes ganham menos com isso, eles evitaram produzir esse tipo de equipamento. Agora, no entanto, Herbert Diess, o ex-CEO do grupo Volkswagen, pretende mudar isso e anunciou o lançamento de uma startup justamente nesse setor. Herbert Diess teve seu momento decisivo há quase 5 anos. Na época, enquanto atuava como CEO do grupo Volkswagen, ele teve o privilégio de ser a primeira pessoa a dar algumas voltas pelo campo em Ruanda, em um protótipo de trator pesando 2,2 toneladas e entregando 20 kW ou 27 cavalos de potência. O veículo foi concebido pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, pelo designer da Volkswagen Peter Vodke e pelo engenheiro da Volkswagen Holger Lange, enquanto seu desenvolvimento foi apoiado por Thomas Schefter, atualmente chefe da marca Volkswagen durante sua gestão anterior na Volkswagen Group South Africa, como escreveu Herbert Diess no LinkedIn. Em 2027, vamos lançar um novo trator elétrico revolucionário de médio porte para agricultores e serviços municipais. O sistema de bateria substituível garante operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, direção dupla e acoplamento para todos os implementos comuns, incluindo equipamentos de janela, cortadores e carregadores, tornando o novo trator provavelmente o mais versátil do mercado. A partir das primeiras entregas em 2027, vamos construir um veículo totalmente competitivo com os veículos a diesel comparáveis, com um custo operacional 50% menor. E a Agritechnic AG pretende vender aos agricultores na Europa não apenas o trator com 4 rodas de tamanho igual e a estação de troca de baterias, mas também o sistema de energia solar e implementos elétricos. Mais tarde, eles também pretendem oferecer soluções para a agricultura totalmente autônoma. Tudo isso parece muito legal, e eu desejo ao Herbert tudo de melhor com esse projeto. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste programa de notícias. Sim, é hora dos shorts da Tesla. Sawyer compartilhou a taxa de uso do Full Self Driving da minha mãe de 75 anos desde que ela recebeu seu Model X 2026 há 3 meses. E Keith respondeu a isso.
Acho que ela precisa viajar mais, compartilhando as milhas dele com o Full Self Driving, que já ultrapassaram 70 mil milhas. E a Tesla também compartilhou isso e respondeu ao próprio post. O Tesla dele já o levou mais longe do que a maioria dos americanos dirige em 4 anos. Sim, tudo feito pelo próprio carro. Das 73.510 milhas, ele só foi o motorista em 270 milhas. Pessoas que dizem que esse sistema não funciona estão completamente iludidas ou são simplesmente haters. Esse carro dirigiu sozinho 99,7% do tempo. A direção autônoma sem supervisão já está quase resolvida, só é preciso atenção nos últimos 0,3%, onde pode haver erro. Então você também respondeu à pergunta se o sistema devolve a independência para a mãe dele, como ele escreveu. Estou sentado ao lado dela agora. A resposta dela: sim, sinto que o carro totalmente autônomo é mais seguro do que eu ou qualquer humano, especialmente mais seguro que pessoas de 75 anos que dirigem pouco. Depois que você se acostuma, fica mais relaxante. Legal. E se você ainda não viu, Elon Musk foi nomeado o inventor número 1 na lista Forbes Inventors 250. E como a Forbes disse, não foi nem perto, sem brincadeira. E Joe Takmaya compartilhou algumas fotos e vídeos e escreveu: grandes novidades hoje no canteiro de obras da nova fábrica do Optimus, que vai produzir 10 milhões por ano. As primeiras estruturas de aço foram erguidas e, como esperado, a segunda fase da recuperação do terreno está em andamento. Isso permitirá que a nova fábrica cresça até quase o mesmo comprimento da principal Giga Texas, embora seja algumas centenas de pés ou 50 a 70 metros mais estreita. Se você ainda não percebeu o tamanho dessa nova fábrica, isso já diz tudo o que precisa saber. Caramba, a fábrica de robôs vai ter o mesmo comprimento da gigantesca Giga Texas. A Tesla não está brincando nem pegando leve com a construção, está indo a todo vapor com o produto mais importante da história da humanidade. E parece que o carro extremamente seguro da Tesla acabou de salvar 2 vidas em Malibu, já que um Tesla despencou de um penhasco de 90 metros e ambos os passageiros saíram vivos. 2 pessoas foram resgatadas de helicóptero em Malibu nesta manhã, depois que um Tesla despencou da Mulholland Highway por 90 metros. Este é o vídeo do resgate. Ali está o carro no fundo do penhasco. Quando as equipes chegaram, o motorista daquele Tesla estava fora do veículo gritando por ajuda. Uma mulher ficou presa no carro. Equipes desceram de rapel pelo penhasco para resgatá-la. Ambos foram levados de helicóptero a um centro de trauma com ferimentos moderados. É impressionante que eles sobreviveram a um acidente assim. Matheus contou que o piloto automático salvou um casal de colisão frontal na Islândia a 90 km por hora. Isso foi absolutamente incrível, diz Ori Rengna. Outro motorista simplesmente virou bem na nossa frente. Ele contou ao repórter: se não fosse pela resposta do piloto automático do Tesla, as coisas teriam sido piores. Muito interessante ver o carro reagindo corretamente, desviando para a esquerda para evitar colisão com o veículo em sentido oposto. E Artis Image também compartilhou essa foto legal de 4 Cybercabs sendo testados em Austin. Muito bacana de ver e um pequeno aperitivo do que está por vir. E o Drive Tesla Canada escreveu este artigo. A Tesla já ficou com mais de 10% da cota de importação de veículos elétricos chineses do Canadá na primeira janela. A Tesla não perdeu tempo em aproveitar o novo sistema de importação de veículos elétricos do Canadá, já representando mais de 10% da cota do país para veículos elétricos fabricados na China na primeira janela de alocação. De acordo com os dados atualizados do Global Affairs Canada, publicados na sexta-feira, um total de 2.910 veículos elétricos foram importados da China para o Canadá sob o novo sistema de cotas introduzido pelo governo federal. Embora o governo não tenha divulgado publicamente quais montadoras são responsáveis pelas importações, sabemos que quase todos são Tesla Model 3 produzidos na Giga Xangai. Até agora, as únicas outras importações confirmadas são pequenos lotes de 18 SUVs elétricos da Lotus que estão a caminho do Canadá pela Geely. E a GM continua fazendo as coisas típicas da GM.
Como o Soy compartilhou, eles não vendem muitos Hummer EVs e agora tentam uma nova abordagem. A General Motors revelou um novo conceito modular menor do Hummer EV, tanto na versão picape quanto SUV, chamado Hummer X. Como disse GM Road, o Hummer X foi projetado para ser configurável, algo viabilizado pela tecnologia de fabricação flexível. O FlexFab permite uma produção rápida de pequenos lotes sob demanda, semelhante à impressão 3D, mas para metal. Sem ferramentas especializadas de estampagem, vários designs para as mesmas máquinas. O cockpit é adaptável, com telas empilháveis que permitem aos motoristas personalizar sua experiência digital, seja em trechos rochosos, em trilhas ou viajando na estrada. O centro de gravidade mais baixo, aceleração extrema sob demanda, pneus Goodyear de 35 a 37 polegadas, rodas com beadlock, amortecedores Multimatic, alargadores de paralama removíveis e proteção séria a bordo. Permita que ele leve a aventura a locais inacessíveis para veículos. Bem, eu não acho que isso vá ser um grande sucesso de vendas ou que vá aproximar a GM de lucrar com a venda de veículos elétricos, mas boa sorte! E a Tesla China lançou sua primeira cortina retrátil para o teto solar do Model Y, por 1.500 yuans ou $236. Muito fácil de instalar. E como Sawyer escreveu, espero que lancem isso globalmente, porque eu com certeza vou comprar. Com mais de 1 milhão de visualizações no post sobre a cortina, acredito que a Tesla deve tornar isso global. E muito legal se você for dormir no carro. E também tivemos uma atualização para o aplicativo Robotaxi da Tesla, já que a Tesla lançou uma nova atualização do aplicativo Robotaxi, onde agora você pode procurar seu ponto de embarque pelo nome e endereço. O recorde de vendas da Tesla no Japão continua, como Nick compartilhou. Uma grande quantidade de veículos Tesla foi recentemente importada para o Japão. A Tesla. Japão está a caminho de um ano recorde em 2026. As vendas aumentaram 151% em relação ao ano anterior nos primeiros 4 meses de 2026. Em 2025, a Tesla entregou 10.600 veículos no Japão até abril de 2026. Eles já entregaram 6.200 veículos. Muito bom! E a SpaceX atingiu outro grande marco em 2026, ao realizar o 50º lançamento do Starlink em 2026. 5 meses depois, isso significa uma missão Starlink a cada 3 dias. Caramba! Os 50 lançamentos levaram aproximadamente 1.350 satélites para a órbita, com uma média de 28 por voo. Simplesmente não existe outra empresa ou país no planeta Terra que consiga acompanhar esse ritmo. E falando da SpaceX, você deve se lembrar que a Comissão Europeia queria optar por uma versão europeia do Starlink. Mas uma brecha pode ter sido deixada aberta pela Comissão Europeia, como relatou Sawyer. A Comissão Europeia afirmou na quarta-feira que operadoras de satélite não europeias, como SpaceX e o setor de órbita baixa da Amazon, podem disputar o espectro de satélite móvel, abrindo espaço para empresas dos Estados Unidos. 2/3 do espectro disponível serão divididos igualmente entre operadoras da UE e de fora da UE para uso comercial, disse o executivo da UE. E a partir do 4º trimestre de 2026, motoristas de veículos elétricos da Volvo poderão acessar mais de 20.000 estações de supercarregadores da Tesla em 29 países europeus, diretamente pelo aplicativo Volvo Car. Ao adicionar os supercarregadores da Tesla na Europa, os motoristas da Volvo ganham acesso fácil a uma das redes de recarga rápida mais reconhecidas do mundo, disse Alejandro, chefe de departamento na Volvo Cars. Sim, todas as outras montadoras estão se tornando clientes da Tesla. Encerramos o programa de notícias Overflow por hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir antes de sair, porque isso vai ajudar muito esse vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube.
E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações para não perder os próximos vídeos como este e ajudar o canal a crescer. Assim podemos alcançar mais pessoas sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável. Se já é inscrito no canal, obrigado pelo apoio. E por apenas $1, você pode se tornar um patrono e apoiar ainda mais. Ganhe agradecimento especial e vantagens como acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Veja os patronos para mais detalhes. Não se esqueça de me seguir no X, onde posto as novidades e muito mais. Confira também a loja de produtos para apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode virar produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa no bestintesla.com. Obrigado por assistir. E até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.